nós falamos sobre derrubar para construir. Nós derrubamos mentalmente um pensamento sobre o que é igreja. Quantos estavam aqui na semana passada? Deu para entender a mensagem, amém? E hoje nós vamos fundamentar agora a igreja. Nós destruímos a ideia de uma falsa igreja. E hoje nós vamos falar sobre o fundamento, aquilo que gera a base, a pedra angular, o fundamento da verdade. A igreja não pode ser construída sem esse fundamento. Não tem como construir algo novo, não tem como falar sobre a igreja, se não falar sobre o fundamento dela, que é Jesus. Nessa noite nós falaremos sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que edifica a igreja, aquele que a formou, e se ele formou, ele tem base para falar o que é a igreja. Se ele formou, ele tem autoridade para dizer o que é a igreja. A igreja é o corpo, a igreja é a noiva, ela é sem mancha, sem mácula, ela é perfeita, ela é a igreja separada do Senhor, é a igreja que estará com o Senhor no céu, a mesma igreja que viu ele subindo, a mesma igreja verá ele voltando e nos levando para estar com ele, amém? Nós somos a igreja. E eu queria que você abrisse comigo em João 8, verso de número 32. Não feche a sua Bíblia, nós vamos passar por bastante versículos. Pessoal que está na mídia aí, me ajuda aí. Tudo bem? Saiu? O catarro saiu ou não? Preciso de ajuda, gente, eu estou ficando... Tá bala, 0, 0? Vamos embora então. Aperta o cinto aí, João 8,32. Quem achou, diga amém. A Bíblia vai dizer assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade... Conhecerão a verdade, e a verdade... Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar no nosso coração de uma forma preciosa, poderosa. Nos ensine, nos instrua. Fale conosco nessa noite, Deus. O Senhor é o fundamento da nossa fé. O Senhor é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Se tornou a pedra de esquina, a pedra que sustenta todas as coisas. Que nós possamos aprender mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre desintoxicação daquilo que não é igreja. A igreja não são os falsos mestres, a igreja não é os abusadores, a igreja não é esse perfil legalista que obriga, que oprime, que diz que se você não estiver debaixo da visão, você é endemoniado, você é um rebelde. Isso não é igreja. Só que esse problema, como foi dito, a igreja brasileira é uma igreja do tamanho de um oceano. Nós chegaremos a 100 milhões de cristãos, segundo o IBGE, em 2032. Somos grande. Estamos em larga escala, somos um grande povo, mas somos rasos. Não temos conhecimento da palavra. Fizemos aqui uma pesquisa de campo e perguntamos quantas pessoas leem a Bíblia com frequência aqui dentro desse lugar. E nem 10% da igreja levantou a mão. Somos rasos em conhecer ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, então eu preciso vir na igreja, eu preciso estar frequentando os cultos para que eu seja liberto? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem está confuso? Vamos ajudar vocês. Joyce Meyer, ela vai dizer uma frase que é o seguinte: estar dentro da igreja não significa que você é salvo, assim como ficar o dia inteiro numa garagem não significa que você é um carro. Frequentar um ambiente eclesiástico, estar aqui dentro, não vai fazer de você uma pessoa salva. O que vai libertar você do pecado, o que vai libertar você do inferno, o que vai libertar você das algemas do diabo, das amarras do inferno, é conhecer a verdade, conhecer a Cristo Jesus. E a verdade, que é Cristo Jesus, vai libertar você. Só que nós estamos como aquela mulher do fluxo de sangue.
E eu quero que você abra comigo Marcos capítulo 5, verso de número 27 ao verso de número 28. Marcos capítulo 5, verso de número 27 ao verso de número 28. A Bíblia vai dizer assim, ó: quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Próximo versículo. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Volta o versículo anterior para mim. Quando ouviu falar de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa mulher, ela sabia quem era Jesus? Ela tinha uma informação de quem era Jesus. Ela ouviu falar. Ela ouviu algum boato, eu sei que se eu tocar eu vou ser curada. Por quê? Porque eu sei que algumas pessoas estão caminhando perto dele, alguma coisa está acontecendo. Então a maioria das pessoas, elas têm uma informação de quem é Jesus, mas elas não têm um conhecimento de quem ele é. Nós estamos aqui hoje com um grande número de pessoas que têm uma informação de quem é Jesus. Pastor, eu sei quem é Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por mim, para me salvar, ele morreu. Só que nós temos só essa informação, mas não estamos indo além com ele. Essa mulher, ela decidiu então ir além. Verso de número 29, por favor. Ela tinha uma informação: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Pode deixar aberto, tá bom? Que a gente vai nos próximos versículos. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela tinha uma informação. Achou aí? Marcos capítulo 5, verso número 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. Repita comigo: livre do seu sofrimento. Preciso que você preste atenção, porque isso é muito importante para poder basear a mensagem. Então a Bíblia vai dizer que primeiro ela tem uma informação. Ela adquire uma informação: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Agora ela vai até ele e toca. Quando ela toca, o que acontece? Ela ficou livre do sofrimento, ela foi curada. Ela teve então uma experiência com Jesus. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm muita informação e muitas experiências com Jesus, mas ainda não conhecem ele. Sabe o que é que vai mudar a tua vida? Sabe o que é que vai fazer você voltar para a tua casa e ter fome e sede da palavra todos os dias? Não é uma informação e não é uma experiência, é conhecê-lo. Sabe o que nós estamos tentando fazer aqui desde quando nós começamos essa igreja, no dia 13 de novembro de 2019? Nós estamos tentando uma única coisa: tentar trazer uma informação para gerar uma experiência, para uma única função e um único propósito: que você conheça ele. Porque quando você conhecer quem é Jesus, já não precisa mais de tanta instrução do pastor, já não precisa mais de tanta instrução de alguém, porque você conheceu, irmão, você bebeu da fonte, você experimentou da água da vida, você experimentou aquele que pode todas as coisas, e agora você tem sede e fome, você anseia pela presença dele. O problema é que a maioria de vocês tem grandes experiências no culto, tem grande informação de quem é Jesus, são mais inteligentes do que muitos de nós que estamos pregando aqui, mas não tiveram conhecimento, porque o conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente que tem uma informação e uma experiência, mas nunca conheceram, por isso que estão escravos ainda. Pastor, eu ainda tenho problema com masturbação. Pastor, eu ainda tenho problema com bebida. Eu tenho problema com droga. Eu ainda tenho desejo de trair a minha esposa. Eu ainda tenho alguns problemas na minha área emocional. Qual é o problema meu, pastor? Que você não conhece Jesus. Não, eu conheço, eu vou na igreja. Não, você tem uma informação, uma experiência, mas você não conhece ele. A Bíblia vai dizer: ela estava livre do seu. Vocês concordam que ela ficou livre do sofrimento, sim ou não? O texto está dizendo, não está? Verso de número 34. A Bíblia vai dizer então que essa mulher sai, você já conhece a história. Ela decide ir embora depois que tocou em Jesus, porque ela viu que ela estava livre do sofrimento. Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Essa mulher volta, desesperada: fui eu que toquei. Ela estava com medo, tremendo. Então Jesus olha para ela e lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas pastor, ela já não estava livre do sofrimento?
Ela já não tinha sido liberta quando tocou em Jesus? Esse é o grande problema de muitos de nós que estamos aqui. Achamos porque tocamos nele, tivemos uma experiência, já estamos prontos e libertos para poder fazer qualquer coisa, mas ainda está sofrendo. É por isso que você tenta e fala assim: mas pastor, eu tentei de tudo e eu não consigo. É porque você ainda não se relacionou com ele verdadeiramente. Você não o conhece. Você tem uma informação de quem ele é, ou você teve uma experiência com ele. Mas conhecer a Jesus é algo muito mais profundo e muito mais íntimo. Conhecer a Jesus, como a pastora pregou aqui de manhã, é um processo que leva tempo. Tempo de intimidade, tempo de ir para o secreto, tempo de rasgar o teu coração, tempo de abrir o teu coração no quarto e começar a esmurrar o teu próprio corpo dizendo: vem, fala comigo, eu já não aguento mais, eu preciso da tua presença. Poucas pessoas nos dias de hoje têm um conhecimento de quem é Jesus. É por isso que falsos mestres adentraram nas igrejas e estão manipulando e destruindo a mente das pessoas. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Tocar na orla do manto de Jesus. Mas o que significa então tocar na orla do manto? A única forma de ser livre é tendo um relacionamento com a palavra. Como assim? Números capítulo 18, verso de número 38 ao verso de número 39. Números 18, verso de número 38. Opa, números 15. Pastor Marco Melo, ó. Já foi isso aqui, velho. Aqui do bolinho assim, ó, igual do Clebinho, ó. É números 15 aí? Ali está muito pequeno, né? 18, pode colocar no 15 para mim? Por favor, desculpa aí, ó. É números 15. Está no número 18, né? Agora foi. Olha o que diz o texto. Diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Aqui é uma instrução que Moisés está dando, que o Senhor está dando para Moisés, de que todos os homens tinham que ter nas suas roupas, né, nas orlas ou nas bordas, ou nas borlas, como está escrito ali na NVI. Nas orlas das suas vestes, eles tinham que colocar um cordão azul. E eles tinham que fazer isso de geração em geração. Próximo versículo. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Na orla das vestes de Jesus, quando ela tocou naquilo que representava os mandamentos, naquilo que representava a palavra. Você quer conhecer Jesus? Tenha um relacionamento com a palavra. Sabe qual é o grande problema? Nós não queremos nos aprofundar na palavra. Nós não queremos ir para as nossas casas e ler a palavra. Nós não queremos ir para as nossas casas e nos relacionar com a palavra. Mas Hebreus capítulo 4, verso de número 12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Somente a palavra ela tem poder de penetrar dentro do teu coração e gerar transformação. Somente a palavra vai te levar para um ambiente de conhecimento. Você vai sair da informação e da experiência. Você vai ter um conhecimento com Jesus. Você vai ter um relacionamento com Ele, igreja. O sonho de todo pastor, pelo menos o meu, e acredito que os pastores dessa casa, é que todos vocês comecem a ter uma intimidade tão grande com Jesus, um conhecimento tão poderoso de quem Ele é, porque aí nós vamos começar a entender que o Espírito de Deus penetrou nos corações, nas casas, e realmente tem gerado transformação. Que aquilo que nós estamos falando aqui não é vã, não são palavras jogadas ao vento. Porque a maioria das vezes a sensação é que nós pregamos e nada muda. Um pastor que eu gostava muito, ele um dia disse que estava num voo, e um cara entrou nesse voo um pouco alcoolizado, e falou: pastor de tal, cara, eu amo ouvir você pregar. E ele sentiu aquele cheiro do álcool vindo no nariz dele. Ele falou: é mesmo? Mas qual pregação minha você tem ouvido? Não, aquela que fala sobre isso. Cara, essa eu gostei, ri demais. E aquela pregação que fala sobre isso? Cara, eu amei aquela pregação.
Aquele pastor falou que o voo inteiro ele ficou chorando e questionando a Deus. Se pregar o evangelho e se ensinar as pessoas é saber que não tem gerado transformação, me tira do púlpito, Senhor. Nós precisamos entender que esse lugar é para que você conheça o Senhor, igreja. Você não veio aqui simplesmente para poder bater um ponto, você não veio aqui simplesmente para poder gerar mais informação ou ter uma experiência diferente, porque não é sobre ter experiências diferentes, mas é sobre conhecer e ser conhecido por Ele. É sobre o seu nome estar escrito no livro da vida. É sobre os anjos e os céus saberem que você é íntimo dEle. Jesus pega os discípulos e mandam de 2 em 2 para poder pregar o evangelho. Eles expulsam demônios, eles voltam alegres. Nós expulsamos demônios, Senhor. Todos eles reverenciam o teu nome, eles temem ao Senhor. Nós estamos alegres porque expulsamos demônios. Jesus disse: não se alegrem porque os demônios te ouvem e se prostram, mas se alegrei porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque melhor que uma experiência é ser conhecido e conhecê-lo. Melhor do que ver demônio pulando. Melhor do que você sair rodando, fazendo aviãozinho dentro da igreja. Melhor do que tudo isso é saber que quando a trombeta tocar, Ele virá e você estará com Ele. Esse é o único significado da igreja. Mas aprendemos igreja errado, porque não nos relacionamos com a palavra. Não existe mais o fundamento, arrancamos a pedra angular. Tiramos Jesus dos púlpitos, colocamos luzes, colocamos parede, colocamos a eloquência, colocamos uma palavra que vai agradar o coração das pessoas. Mas se não houver fundamento no primeiro vento e na primeira crise que vier, a Bíblia vai dizer que a casa vai cair. Eu quero dizer para você que nessa igreja, nesse altar, Jesus, Ele é o fundamento. Jesus, Ele é a base. Pastor, quem é Jesus? Eu quero ler um trecho de um livro que eu estou lendo, do Dad Larry, My Dad. O Larry, ele escreveu um livro sobre Lidere como Jesus, e ele colocou um trecho sobre Jesus que mexeu comigo. O que faz de Jesus o maior líder do mundo? Como um único homem pôde mudar o curso da história? Jesus não escreveu livros, não liderou um exército, não tinha uma estratégia financeira, não derrubou nenhum governo, não liderou uma rebelião e nunca fundou uma religião. Não construiu prédios ou monumentos para si mesmo. Em seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou às multidões apenas em ocasiões raras. Falou às multidões principalmente em seus últimos 18 meses e passou a maior parte do seu tempo treinando 12 homens não qualificados, 11 deles do norte, não educado de Israel. Ele não tinha posses além das roupas que vestia e nenhum travesseiro para descansar a cabeça. Ele foi rejeitado por sua família. Sua cidade natal tentou matá-lo. Os líderes religiosos acreditavam que ele era possuído por demônios. Ele foi traído pelo seu tesoureiro e abandonado por seus 11 discípulos, remanescentes em suas últimas horas. O único título que tinha foi escrito como zombaria e pregado numa tábua no topo da cruz em que foi crucificado. Foi trocado por um assassino. E seus únicos companheiros em cruzes vizinhas eram ladrões, um dos quais riu dele em sua hora final. Seus carrascos lançaram sorte sobre o seu manto, zombando o curador com o maior insulto possível: médico, cure a ti mesmo. Enquanto ele estava na cruz, seu pai, Deus Pai, lhe deu as costas quando ele tomou sobre si todo o pecado do mundo. O que restava? Jesus foi enterrado em um túmulo emprestado. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Se Jesus viveu tudo isso e a igreja tem vivido coisas totalmente diferentes do que Jesus, é porque nós perdemos a referência da pedra angular. Não estamos construindo um reino para Ele. Muitos que estão aqui estão construindo um reino para si mesmos. Quem é Jesus? Aonde foi que a igreja se perdeu nesse processo? Aonde foi que fomos intoxicados por dinheiro, por fama, por status? É sobre um store?
É sobre uma fama? É sobre fazer um grande nome? Por que nós abandonamos Jesus? Por que nós abandonamos a pedra angular? Por que nós nos interessamos mais nos nossos negócios, mais nos nossos interesses? Jesus, ele foi enterrado num túmulo emprestado, ele não tinha nada, ele abriu mão de tudo que ele acreditava, ele abriu mão de todas as coisas por amor a mim, amor a você. Mas por que nós nos perdemos, igreja? Por que rejeitamos o amor do Pai? É dinheiro que vocês querem? A Bíblia vai chamá-los de mercenários, porque o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário só cuida delas por dinheiro. Se você visa a igreja com fins lucrativos, você não entendeu o que é a igreja. E Jesus, ele não é a pedra angular da tua vida. A pedra a qual os construtores rejeitaram, ela continua sendo rejeitada até hoje. Jesus continua sendo rejeitado dentro das igrejas, Jesus continua sendo rejeitado nos púlpitos. E Apocalipse capítulo 3, verso número 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu entrarei e cearei contigo. Mas a porta a qual o Senhor está falando não é a portinha do seu coração, como muitos evangelistas pregam. A porta a qual o Apocalipse está dizendo é a porta da igreja, que ele está batendo, porque existe um culto lá dentro e ele ficou para fora. E muitas das nossas igrejas hoje estão assim. As portas estão abertas para qualquer pessoa, mas para Jesus nós fechamos. O nosso mestre disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você tem seguido os passos de Jesus? Será que nós temos realmente vivido o Evangelho, igreja? Por que nós estamos aqui? Jesus, ele nos deixou grandes ensinamentos que, se nós formos observar, não faz sentido com a igreja evangélica de hoje. Os ensinamentos que Jesus deixou para nós, se nós formos lê-los agora, nós vamos lê-los, não bate com aquilo que estamos vivendo. Abra comigo em Mateus capítulo 20, verso de número 26 ao verso de número 28. Houve uma discussão entre os discípulos para saber quem seria o maior deles quando Jesus fosse levado aos céus e se assentasse no seu trono. Eles começam a gerar um grande questionamento para saber quem seria o melhor e quem seria o maior. Jesus disse: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser, e quem quiser ser o primeiro deverá ser. Será que você está disposto a servir o Senhor? Nós não vemos mais nas igrejas as pessoas interessadas em servir, somente em ser vistas. Já não existem mais pessoas que têm o interesse de servir ao Senhor, porque limpar um chão, fazer um atendimento com uma pessoa, ajudar um irmão em algum lugar, não dá status, não é visto. Onde está o nosso coração? O que é grandeza para nós? Nós estávamos num aniversário, sentamos numa roda e começamos a conversar. O que é ser grande? O que verdadeiramente é ser grande no reino de Deus? Ser grande é ter muitas agendas para pregar, ser grande é escrever livro, ser grande é ser um excelente músico. Ser grande é estar pregando num circo. O que é ser grande, igreja? Jesus vai nos ensinar que ser grande é você servir o teu irmão. Ser grande é você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: eu estou aqui para te servir no que você precisar, até que o Senhor venha. Mas muitos de nós não estamos dispostos a viver isso, porque nascemos com um pecado que nos leva a querer governar sobre pessoas. Temos em nós um espírito de Nimrod, nós queremos o governo, nós queremos o domínio, nós queremos escravizar pessoas. É por isso que muitos daqueles homens que estão com o microfone na mão, num culto de domingo, em cima de uma plataforma, eles estão tentando escravizar ao invés de libertar. E Jesus foi retirado dos templos. O que é ser grande, igreja? Ser grande é servir ao Senhor. Ser grande é fazer o que Jesus fez em João capítulo 13, na noite em que foi traído. Ele abaixou, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos.
Será que você está disposto a servir o Senhor? Será que se você está disposto de abrir mão de tudo aquilo que você acredita, de abrir mão das suas verdades, de abrir mão dos seus interesses para servir o teu irmão que está do teu lado? Ou você só quer servir o teu irmão que tem dinheiro aqui dentro? Será que um dia dentro das nossas igrejas vai entrar uma prostituta e nós colocaremos ela no primeiro banco? Ou nós só queremos colocar no primeiro banco aqueles que têm dinheiro? Será que daremos o nosso lugar para um morador de rua se assentar dentro de uma igreja? Ou só daremos o nosso lugar para aquele que tem condições financeiras, porque nós esperamos que ele olhe para nós e nos promova? O nome disso é prostituição. Até quando vamos nos prostituir como igreja? Até quando, nos púlpitos da nossa igreja, deixaremos de pregar a verdade por medo de perder dízimo oferta? Jesus, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você está disposto a seguir os passos do seu mestre para o resto da sua vida? Pastor, significa que eu tenho que ser pobre? Não, significa que você tem que ser simples. E simplicidade não está relacionada a dinheiro. Simplicidade está relacionada a um estilo de vida e um coração disposto a servir. Porque o que define você não é o quanto que você ganha, mas o que define você é o coração disposto a servir o teu próximo, a amar como Jesus amou. Não será assim entre vocês. Entre os governantes dessa terra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no meio de vocês, o maior tem que servir. Quem quer ser primeiro, seja o último. Você está disposto a entregar o teu lugar? Você está disposto a entregar o seu ministério? Você está disposto a entregar tudo por amor ao Senhor? Muitos de nós não temos um coração disposto a servir o Senhor. Um dos detalhes que está escrito no livro que me chamou muita atenção é que depois desse trecho que a gente acabou de ler do livro, vai fazer uma pergunta: então o que fez Jesus ser esse homem tão grande? O que levou Jesus a ser um homem tão grande? Ele nunca escreveu um livro, ele não criou uma estátua dele, ele não fez monumentos, mas até hoje nós somos alcançados por esse amor e por essa glória. O que Jesus fez de diferente então? E o livro vai dizer que em todos os evangelhos Jesus não fez a sua própria vontade. Em nenhum momento ele fazia a vontade dele. João capítulo 6, verso número 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 4, verso de número 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Marcos capítulo 3, verso de número 32 a 35. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 7, verso número 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus, ele nunca fez a vontade dele. Um dia orando, ele disse: Senhor, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que fez Jesus ser um grande homem? Abrir mão dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades. Será que você está disposto a abrir mão das suas próprias vontades, igreja? Será que a gente está disposto a abrir mão das nossas vontades? Ah, pastor, estou com vontade de desistir. Você tem coragem de abrir mão da sua vontade e permanecer na vontade dele? Ah, pastor, estou com vontade de largar meu casamento. Você tem coragem de abrir mão da sua vontade e aceitar a vontade do Senhor para você? Assim diz o Senhor: eu odeio o divórcio. Eu não tenho alegria no divórcio. Eu não tenho prazer no divórcio. Você tem coragem de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele? Quer ser grande? Seja pequeno.
quer ser grande, faça a vontade dele. Você está disposto de abrir mão de tudo que você acredita? Não, porque eu estudei, e porque eu me formei, e porque eu entendi que o Senhor tem grandes coisas para mim. Você tem coragem de abrir mão do microfone para lavar um banheiro? Você tem coragem de abrir mão da opinião dos outros e da opinião das pessoas para poder fazer a vontade dele? O Evangelho é fazer a vontade do Pai, igreja. O Evangelho não é fazer a sua própria vontade. Jesus nunca fez a sua própria vontade. O que fez o nosso Mestre se entregar por nós foi a vontade do Pai. Ele morreu numa cruz por amor a mim e você. Nós não podemos dizer que somos servos do Senhor Jesus se ainda continuamos fazendo as nossas vontades. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 5. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 5. Coloca para mim, por favor. Verso de número 1 ao verso de número 5. 2 Timóteo 3, verso de número 1 ao verso de número 5, diz assim, ó: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Próximo versículo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Próximo versículo. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nos últimos tempos, nos dias de hoje, as pessoas são amantes de si mesmo, olham o seu próprio umbigo, acreditam na sua verdade. Mas pastor, essa é a sua verdade, porque a minha verdade é diferente. Nós não estamos falando sobre a minha verdade ou sobre a sua verdade, nós estamos falando sobre a verdade. Conhecereis a verdade, e não conhecereis uma verdade. Há uma diferença. Jesus, ele é a verdade, ele não é uma verdade. Ele é o profeta, ele não é um profeta. Mas nos dias de hoje, as pessoas são amantes de si mesmo. Na semana passada nós falamos sobre o que é derrubar uma falsa igreja, e hoje nós estamos fundamentando, porque na semana que vem nós vamos falar o que é a verdadeira igreja. E Jesus não é isso que te ensinaram, Jesus não é isso que plantaram no teu coração. Jesus é aquele que diz: abra mão da sua própria vontade, abra mão dos seus interesses, abra mão dos seus gostos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ó, se comer carne faz o teu irmão pecar, não coma carne por amor ao teu irmão. Não, mas eu gosto de comer. Aqui ele está dando um exemplo sobre uma tradição da época, tá? Não vem aqui os irmãos veganos querer cortar meu churrasco, amém? Você precisa entender o contexto. Mas o que Paulo está dizendo é: se tem algo que você faz que está fazendo o seu irmão pecar, para de fazer. Se tem algo que você está fazendo que incomoda, que tá gerando males ao teu irmão, para de fazer, porque você é mais maduro na fé do que ele. Ei, você está disposto de abrir mão daquilo que você gosta e daquilo que você acredita por amor ao teu próximo? Irmão, muitos de nós não estamos dispostos de abrir mão das nossas cadeiras reservadas no meio do culto, para que um idoso sente, quem dirá abrir mão das nossas vontades? Aonde está Jesus nos nossos púlpitos? Aonde está Jesus no nosso coração? Porque a igreja não é isso que está acontecendo aqui agora, gente. A igreja é o que vai acontecer amanhã na segunda-feira. A igreja é o que vai acontecer amanhã na terça-feira. A igreja é o que vai acontecer amanhã na quarta-feira. Mas nos últimos dias, tempos terríveis sobrevirão. As pessoas serão amantes de si mesmas. Elas só pensam nelas. Nós só pensamos em nós. Não importa se tem alguém aqui que amanhã não tem condições de pagar um gás ou pagar uma luz. Não importa, isso não é problema meu, isso é problema do pastor. Isso é problema da igreja, eu dou meu dízimo, eles que se viram. Amantes de si mesmo. Só pensamos em nós. Será que você está disposto a abrir mão da sua própria vontade, como Jesus abriu mão da vontade dele?
A terceira coisa, Filipenses capítulo 2, verso de número 3 ao verso de número 8. E eu encerro aqui com você. Filipenses capítulo 2. Ó, o time aí tá a seleção, hein, cara. Aleluia. Esse é o último versículo, pode descansar agora. Está tensa, estou vendo aqui. Não façam por ambição egoísta, repita comigo, egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Deixa aí, eu só vou dar um adendo. Você consegue sair de cena e fazer com que os outros cresçam cada vez mais ao seu redor, mesmo que você não esteja crescendo? Você consegue se alegrar com aqueles que estão prosperando, comprando carro, comprando casa, e mesmo que você não esteja avançando, mas você consegue celebrar a vitória dos outros? Você consegue considerar alguém muito maior? Você tem alegria quando alguém do mesmo nível que você, ou do que saiu do mesmo lugar que você, está te superando, está indo mais além? Você se alegra com isso? É o que está escrito ali, ó, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Cadê a humildade da igreja? Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Será que a gente consegue se alegrar se abrir uma igreja aqui na nossa região? Ou a gente vai ficar descendo a lenha dizendo que é do demônio? Porque bar e todas as outras coisas pode abrir de monte perto de nós. Mas se abre uma igreja, nós começamos a apedrejar. Estou ficando biruleibe já com esses negócios. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Será que você consegue chegar para alguém e falar assim: eu estou tão feliz que você está prosperando, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para que o seu negócio cresça ou a tua casa prospere cada vez mais? Ou cada vez mais nós retemos a informação porque primeiro eu, depois o outro? Qual é a Bíblia que nós estamos lendo? Próximo versículo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Embora sendo Deus, embora sendo todo-poderoso, Ele se despiu da tua glória, desceu em forma de homem, e Ele não se apegou a títulos, a grandeza, ao nome dEle, nada. Ele se humilhou. Eu sei que é uma pregação que para muitos não faz sentido. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Próximo versículo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Próximo versículo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de... Será que nessa noite você está disposto a abrir mão do seu próprio ego, do seu egoísmo? Será que você consegue ser simples, viver uma simplicidade? Eu fui fazer uma visita numa casa, não sei se o casal está aqui hoje, mas eu fui fazer uma visita pastoral essa semana. E enquanto nós estávamos na mesa conversando, um dos integrantes da família virou e falou assim: pastor, eu conheço um homem, e esse homem, ele já foi isso, ele já foi grande, ele já teve tantas coisas, hoje ele é um pastor, ele ama as pessoas, e ele tem uma simplicidade, pastor. Aquela palavra simplicidade bateu tão forte no meu coração, que eu comecei a questionar a Deus: será que eu tenho uma simplicidade? Será que eu sou uma pessoa que tem uma simplicidade de amar o meu próximo, ainda que ele esteja cheirando mal? Será que eu consigo pegar alguém, colocar para sentar aqui na minha cadeira e falar assim: fica aqui comigo, fica aqui perto? Será que nós temos esse coração? Ou será que nós estamos tão egoístas? Será que nós estamos tão perdidos? Será que nós não temos mais Jesus em nós, nas nossas vidas? Que não conseguimos ter amor pelo nosso próximo? Não conseguimos ter misericórdia pelas pessoas ao nosso redor? Será que você conseguiria sair daqui essa noite e falar assim: Jesus, eu sei que tem alguém aí fora agora que está passando fome e necessidade. Ao sair daqui, me mostra quem é, que eu vou lá na casa dele, eu vou pagar um lanche para essa pessoa.
Mas nós cada vez mais desacreditamos do ser humano. Sábado agora estava tendo culto de jovens, um culto abençoado, uma palavra poderosa. Um homem chegou ali na porta, falou assim: pastor, me ajuda a pagar o gás. Eu falei: entra no culto, assiste a palavra, no final eu vou te ajudar. No meio do culto nós demos uma oferta para ele levantou para ir embora. O pastor Igor pegou e falou assim: nós podemos orar por você. O homem estava cheirando mal. Quando eu coloquei a mão nele, começamos a orar por ele, eu falei assim: Senhor, ele é teu filho, Pai. Ele também é teu filho. Ele também é teu servo. Ele é alguém que quando foi gerado, assim como nós apresentamos a Annalise, quando foi gerado, alguém tocou na barriga da mãe dele e disse: esse menino vai ser uma bênção. Mas de repente o diabo destruiu a vida dele. Senhor, me ajuda a ser simples e ter amor pelas pessoas. O cheiro mal vinha no nosso nariz, mas ele é nosso irmão, ele também é filho do Senhor. Ele está perdido, ele está destruído. O diabo tem destruído vidas lá fora. Cadê a igreja? Cadê a igreja que se levanta para abraçar quem está sofrendo? Nós temos mais mania de colocar o dedo na cara das pessoas e julgar segundo os nossos valores, segundo as nossas verdades, mas nós não temos humildade de nos rebaixar, colocar alguém acima de nós e falar: eu acredito em você. Cadê o nosso coração, igreja? Nós não queremos só uma informação, nós não queremos só uma experiência, nós queremos conhecê-lo. E conhecer a Jesus é viver o que Jesus viveu, é falar: Pai, qual é a tua vontade nessa noite? Qual é a tua vontade agora? A minha vontade, Pai, é ir embora dessa igreja e não voltar nunca mais, mas qual é a tua vontade? Qual é a vontade do Senhor para a minha casa? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Não, eu não vou entregar os meus recursos na igreja porque eu não concordo. Essa é a tua vontade, mas qual é a vontade do Senhor? Quando é que nós vamos humildemente nos prostrar diante dele e dizer: pode me usar, faz o que o Senhor quiser de mim, eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu estou aqui, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos essa informação, já tivemos essa experiência, mas não conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Porque se todo mundo que está aqui hoje entender a mensagem que eu estou pregando, voltaremos para o nosso bairro, e um avivamento vai acontecer dentro das nossas casas. Os nossos filhos conhecerão ao Senhor. Nós estamos tendo umas experiências agora na nossa vida. Quando nós saímos da nossa antiga igreja, muitas pessoas viraram as costas para nós. Mas depois de 4 anos, muitas dessas pessoas têm voltado. E elas têm pedido perdão, algumas conversado, algumas até foram na nossa casa. E a Brenda, às vezes, ela olha isso, porque a Brenda ela era muito nova, então ela viu todas essas coisas acontecendo. E aí, de repente, a Brenda ouve que nós estávamos conversando com alguém da nossa antiga igreja, e a Brenda fala assim: como assim vocês estão falando com eles? Como assim? Você é doido, pai? Mãe, o pai não está bem não, o pai perdeu o juízo. Quando eu dei o relógio para a Rafinha, ela ficou doida. Falou: o quê? Que é isso? Falei: filha, esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é o perdão. O poder do Evangelho é a reconciliação. O poder do Evangelho é considerar os outros acima de você. Todo mundo está acima de você. E todo mundo, você precisa entender que todo mundo. Paulo está dizendo: dentre todos que estão aqui, eu sou o pior de todos. Mas sabe qual é o desejo do nosso coração? Dentre todos aqui, eu sou o melhor. O meu carro é o melhor. As minhas condições são as melhores. Será que os seus filhos têm visto Jesus em você? Porque se você ficou muito assustado com o que eu preguei na semana passada, hoje você precisa entender que nós estamos fundamentando algo, mas você não sabe o que é igreja. E na semana que vem, quando eu começar a tentar te explicar o que é igreja, você vai ficar assustado. Porque a igreja não é nada disso que vocês estão vendo aqui. Igreja vai muito além do que essas 4 paredes podem fazer. Isso aqui não é uma igreja. Tante. Isso aqui é um centro de treinamento para você. Igreja é o que você vai fazer quando você chegar lá fora, com a sua casa e com a sua família, na mesa com seus irmãos. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.
O apelo que eu tenho para fazer nessa noite é algo muito direto e simples. Se você só teve uma informação, uma experiência com Ele, mas hoje você decidiu conhecê-lo de verdade e mudar a tua vida, cara. Sair do ambiente que você está, de prostração, de mentira, mas ter uma transformação na tua história. Eu quero dizer para você que o único capaz de fazer isso na tua vida é Jesus Cristo. Pastor, a casa do Pai é uma bênção. Pastor, a casa do Pai mudou minha vida. Pastor, as suas palavras mudaram a minha história. Não tem nada a ver com esse ambiente, com essa igreja, ou com a minha palavra, ou com quem eu sou. Tem tudo a ver com Ele. Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. A pedra que todos rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra que dá sustentação. Essa pedra está aqui. Ela precisa ser a sustentação da tua vida e do teu coração. O que é necessário, pastor? Abrir mão das suas vontades. Não, mas eu gosto tanto do fulano, fulano é meu amigo, fulano está te tirando da presença de Deus. Não, mas a minha vontade é... Abra mão da sua vontade, cara. O Evangelho é sobre abrir mão. A salvação, ela é de graça. Mas o reino de Deus, o pastor Igor postou isso esses dias, não é dele, eu sei. O reino te custa tudo. Te custa tudo. Eu quero jogar a real para vocês. Eu amo vocês. Sou apaixonado por cada um de vocês. Mas eu sei que tem coisas na vida de vocês que não vão para frente, porque vocês são ruins e não conseguem abrir mão, velho. Tem gente aqui que era para estar voando, era para estar vivendo grandes coisas, era para estar vivendo coisas poderosas com o Senhor, mas preferiu mais a sua vontade do que a vontade dele. Preferiu mais fazer os seus desejos do que o desejo dele. Jesus nunca fez a sua própria vontade, ele só fez a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para a tua vida hoje? Eu estou te falando sério. Deus, ele pode transformar a tua vida assim, ó, num estalar de dedos. Ô pastor, sério, o que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Estou precisando. Abra mão de você mesmo. Fala para ele, eu desço do trono do meu coração, pode se assentar agora. Eu perco o controle. Eu perco o domínio de todas as coisas. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é um jargão mais de igreja evangélica, isso é um versículo, e esse versículo será tatuado dentro do meu coração. Eu acordarei todas as manhãs e perguntarei, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Hoje eu quero que você não vá para a academia, eu quero que você fique 4 horas orando na minha presença. Senhor, mas eu tenho que trabalhar. Então nunca foi sobre a vontade dele, sempre foi sobre a sua. Hoje eu quero que você mergulhe, leia a palavra e prepare uma mensagem, porque eu te colocarei para pregar daqui 10 dias em tal lugar. Mas eu não tenho coragem, eu passo mal. Então não é sobre a vontade dele, é sobre a sua vontade. Você precisa abrir mão de você hoje. A tua vida na sua administração, a gente já viu que não dá certo. Você já percebeu que a tua vida debaixo da sua administração tá péssima, irmão, tá horrível. Tá dando tudo errado. Você vive muito bem de aparência. Quando as pessoas olham para você, parece que está tudo perfeito. Você se esconde atrás de coisas. Você se esconde atrás de cargos. Você se esconde atrás de tudo. Mas você não está vivendo a vontade dele. É só aparência. Essa noite é noite de você arrancar tudo que tem de verdade que você acredita. Quer construir um fundamento? Tem que destruir o que estava lançado aí antes. Você está disposto nessa noite a falar assim, Senhor, muda a minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim. Essa é a oração mais perigosa que você pode fazer hoje, porque ela pode mudar a tua vida amanhã na hora que você acordar e você ver que tudo foi transformado. Tem que ter coragem. No começo do ano eu fiz uma oração e eu falei, esse ano eu não faço nenhum plano, eu não desenho nenhuma meta, eu não coloco nada no
no meu bloco de notas sobre quais são os objetivos do Pablo em 2023. Não, esse ano eu quero viver somente a tua vontade. Eu estou mais perdido que segue em tiroteio. Segundo minha mãe, essa frase é dela. Não posso falar mais essas frases que hoje é bullying. Mas eu estou perdido. Mas como o Rafinha cantou aqui, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Eu não estou vivendo a minha vontade, eu estou vivendo a vontade dele. Se amanhã ele falar, pega todas as suas coisas e vai embora, sinto lhe dizer, mas eu irei. Aonde quiser, eu irei. Eu farei o que o Senhor quiser. Você está disposto hoje a abrir mão daquilo que você mais ama, que é você mesmo, o seu ego, os seus quereres, as suas vontades, para que Cristo seja o centro da tua vida? Se é com você que o Senhor está falando, sai do seu lugar e vem aqui no altar que nós vamos adorar o Senhor. Coloque suas marcas em mim, coloque as